Olá, meus amigos e irmãos. É com uma grande alegria que nos reencontramos em 2021, nessa primeira exposição doutrinária deste novo ano que se inicia hoje. Nós gostaríamos de saudá-los e desejar a todos um excelente ano, com muito trabalho, com muitas realizações, convívio em família, que possamos superar as nossas dificuldades, os nossos desafios, que sem dúvida alguma são ferramentas abençoadas que Deus nos coloca em nossas mãos para que possamos superá-las e, com isso, crescermos em direção ao nosso Criador. Pedimos a todos nesse momento que possamos buscar na intimidade do nosso ser a conexão com o alto, pedindo que o nosso Mestre e amigo Jesus, que tem nos amparado e fortalecido em todos os momentos dessa jornada, possa nesse instante, mais a miúde, estar ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando e nos conduzindo às reflexões para o melhor proveito que possamos fazer. E assim, com esse pensamento, nós iniciamos as nossas breves reflexões deste momento. Bom, meus amigos e amigas, nós fomos convidados a conversar um pouquinho sobre o capítulo 16, item 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Parábola dos Talentos. Fala da parábola dos talentos. No entanto, como de costume, é sempre importante nós olharmos para essa obra no seu conjunto. E uma forma de nós fazermos isso, antes de adentrarmos no tópico sugerido para a nossa reflexão, que nós possamos olhar para o capítulo. E o capítulo 16, ele tem o seguinte título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. E é importante nós compreendermos este capítulo, ou o que ele representa no conjunto da obra, porque assim nós fazemos uma leitura mais acertada da sua parte, desse item 6, que trata da parábola dos talentos. Essa expressão, não se pode servir a Deus e a Mamon, ela às vezes nos deixa um pouco curioso, porque não é uma palavra que nós utilizamos com muita frequência, Mamon, e não raro temos a dúvida o que ela representa, o que ela significa. E Mamon representa a soma das nossas riquezas, o conjunto das nossas posses, seja dos bens materiais e do dinheiro, daquele bem sem maior liquidez, que ele já foi consumido, o dinheiro foi consumido e se transformou num bem, uma casa, um automóvel, um utensílio, um computador, um telefone, qualquer coisa que nós tenhamos sob a nossa posse, e o próprio dinheiro que nós utilizamos para adquirir essas coisas ou para guardá-lo e usufruir desses recursos depois, num outro momento. Então, Mamon representa a soma, o conjunto dos bens e do dinheiro que nós tenhamos sob a nossa posse temporária. Como sabemos, tudo que ocorre neste plano da vida é temporário. Quando nós falamos dessa soma das posses, ela não é um simples inventário, um simples patrimônio. A palavra Mamon representa um pouco mais do que isso. Representa a importância que nós damos a isso, a importância que nós damos aos bens e a esse dinheiro. Nós poderíamos dizer que Mamon nada mais é do que a soma de todos esses bens e desse dinheiro elevados à categoria de um Deus. É o dinheiro e os bens tratados como um Deus em nossas vidas. E o que significa isso em termos práticos? Nós trazemos algumas situações para a gente pensar aqui o que isso representa efetivamente na prática da nossa vida no cotidiano. Então vejamos o seguinte: quando nós temos que comparar, por exemplo, a probidade, ou quão confiável uma pessoa é, nós estamos comparando uma pessoa que tem sob a sua responsabilidade secretariar uma instituição e outra que tem sob sua responsabilidade fazer a tesouraria, cuidar do caixa, enfim, dessa mesma instituição. De quem nós exigimos mais probidade?
de quem nós exigimos mais provas de honestidade. Então isso já nos diz um pouco sobre como nós valorizamos esses recursos e o tratamos com respeito, com uma certa reverência próprias da reverência que nós deveríamos ter com a divindade. Então nós tratamos o dinheiro como um Deus. Quando nós comparamos o tempo de ocupação das nossas atividades profissionais com o tempo de ocupação para atividades filantrópicas, assistenciais, voluntárias. Se nós ficamos 8, 12 horas trabalhando e voltamos para casa, ninguém nos acusa de termos ficado muito tempo fora de casa. Raramente isso acontece. Quando nós dedicamos 1 hora, 2 horas do nosso dia para nos deslocarmos até o centro espírita, para participarmos de uma atividade, quando as atividades presenciais estão liberadas ou em atividade, enfim, quando nós saímos de casa para prestar o socorro, para ajudar alguém necessitado, quando retornamos, no raro sofremos alguma cobrança, às vezes daqueles nossos irmãos, amigos, familiares que não compreendem a importância dessas atividades na nossa e nas suas vidas. E a cobrança vem como aquelas expressões: fica mais tempo no centro espírita do que em casa, não para em casa. Mas foi 1 hora do dia, quando ficou 8, 10 horas no trabalho, não sofreu nenhum tipo de cobrança, porque aquela outra atividade traz algum bem material, traz mamon para as suas vidas. Então é a forma como nós nos ocupamos o nosso tempo, também diz do quanto nós tratamos esse recurso material como um Deus. De quem nós exigimos melhor preparação para a vida? Os executivos que lidam com grandes corporações e que movimentam grandes fortunas, ou as pessoas que estão encarregadas da atividade religiosa, do centro espírita, do templo religioso? Não raro, quando nós falamos em preparação para o trabalho administrativo do centro espírita, isso é visto como uma coisa de menor importância, sem muita relevância, ou até assim com algum olhar meio de estranheza. Quando falamos de liderança espírita, as pessoas às vezes nos olham com alguma estranheza. O que é isso? Isso não é uma prática do mundo? Mas justamente é uma prática do mundo quando ela serve a mamon, quando serve às riquezas materiais. Quando serve a Deus, é uma boa prática, por que não? Nós não queremos dizer com isso que nós não tenhamos que ter algum cuidado com os recursos materiais, mas a gente já começa a fazer essa comparação de ver aonde está a nossa maior preocupação, aonde está o nosso maior cuidado, o nosso maior zelo. E a gente vai vendo com clareza como é fácil a gente determinar o quanto nós valorizamos as coisas do ponto de vista material. Esse mamon, ou essa soma das posses, das riquezas de uma criatura, também passa a ser a forma como ela é valorizada ou vista na sociedade. Nós passamos a tratar as pessoas de uma forma diferente pelos recursos que elas têm, dando prioridade para um atendimento, reverenciando a sua presença num determinado lugar, pela sua importância relativa na sociedade onde nós vivemos, que de certo modo é medida pelos recursos materiais que essa pessoa tem. E finalmente nós podemos dizer que esse mamon ele nos impõe algum medo ou ansiedade. Quem é que nunca sentiu medo de perder o pouco que tem, ou ansiedade por adquirir mais? E isso também nos fala desse temor que nós temos a esse mamon ou a esses recursos. Vejam, meus amigos, aqui nós temos alguns exemplos de formas com as quais nós nos relacionamos com a posse dos bens materiais. E o que este capítulo nos diz não se pode servir a Deus e a mamon. Então tem alguma incompatibilidade entre esses dois, e nesse comparativo a gente já vê que nós estamos de fato tratando eles de forma diferente. Mas a nossa sociedade de um modo geral, ou nós, enquanto individualidades nesta sociedade em que vivemos, tratamos sim mamon com mais respeito e servimos, de certo modo, mais do que a própria divindade, do que a Deus. E aí vem a parábola dos talentos. A parábola dos talentos
ela é de uma profundidade, de uma beleza poética, que eu peço licença para fazer a leitura. Ela é bem curtinha e vale a pena a gente ouvir juntos, porque qualquer forma de tentar simplificá-la aqui ou resumi-la seria podar a importância dessa bela passagem. Então, a parábola dos talentos, o item 6 do capítulo 16 de Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Então já faz aqui uma comparação. Deus é comparado com um homem de negócios que viaja, deixando seu país, e entrega seus bens aos servos para que eles cuidem dos seus bens. Depois de dar 5 talentos, 5 moedas, a gente pode traduzir isso como um recurso material dos nossos tempos, 5.000 reais, 50.000 reais, a um, 2 a outro e 1 a outro. Cada um recebeu uma quantidade, 5, 2 e 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e partiu imediatamente. Isso é um ponto importante, a cada um segundo a sua capacidade. Ele não deu mais a quem não tinha como lidar com mais. Ele deu na medida certa para cada um. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. Multiplicou, dobrou a quantidade dos recursos que recebeu. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Também dobrou a quantidade de recursos que lhes foram entregues. Mas o que apenas recebeu 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a prestar contas. Veio o que recebera 5 talentos, ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veja essa expressão, como ela é interessante. Pois que foste fiel em pouca coisa. Então ele já está dizendo, olha, esse recurso, por maior que seja, é pouca coisa. Te confiarei outras, mais importantes. O que seria mais importante do que as posses desse Senhor? Seguindo, então, o que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. Então, lembrando que o Senhor representa a divindade, né? Esse servidor está dizendo: eu reconheço que tu és o Criador do universo, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, a infinita bondade, e por aí vai, os atributos da divindade. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada coloquei, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu tirasse com juros o que me pertence. Por que ter medo? Se tu sabes que eu sou o Criador do universo, que eu sou a inteligência suprema e te confiei uma tarefa, será que eu errei? Me enganei contigo? É a forma como nós podemos interpretar essa passagem. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores,
onde haverá prantos e ranger de dentes. Então essa passagem está em Mateus, capítulo 14, versículo 30. Então vejam, meus amigos, aquele que tinha menos, o pouco que ele tinha foi dado àquele que tinha mais, porque o que tinha mais soube como empregar. O que tinha menos teve medo e escondeu o talento. Mas essa parábola, até aqui, quando nós conversávamos sobre o contexto, o capítulo 16, item 6, falando sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, nós estabelecíamos que um cuidado que nós temos com Deus é diferente do cuidado que nós deveríamos ter com as coisas materiais. O que normalmente acontece é o contrário. Pois bem, quando nós chegamos até a parábola dos talentos, nós começamos a ver que há uma importância relativa do emprego desses bens materiais. Essa parábola não está nos dizendo para não empregar os bens materiais, para não utilizá-los, para não darmos a importância que eles têm realmente em nossa vida material. Não, essa parábola fala justamente o contrário. Aquele que não soube empregar os bens, perdeu o pouco que tinha. O que soube empregar, ganhou e acumulou ainda mais. E aí nós ficamos nessa dúvida, mas afinal, é ou não para servir a Mamon? Qual é a história que está sendo contada aqui nesse capítulo? E aí nós vamos buscar as respostas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Neste mesmo capítulo, no item 13, nós encontramos uma passagem que diz o seguinte: nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. O que é condenável aqui, segundo Fenelon vai nos dizer nesse trecho, é o não emprego do recurso. Vejam que curioso. Deixar o dinheiro parado por egoísmo é que é o problema. Esse é o ponto, segundo Fenelon nos diz no item 13. Já no item 14, Lacordaire vai nos dizer o seguinte: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Então a questão do desapego está bem colocada. Não é entregar tudo que temos, distribuir tudo que temos e viver da mendicância, não. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: é bem empregar. E bem empregar é não empregar só para si, é empregar em benefício dos outros. Sacrificar pelo interesse, não sacrificando o uso que nós fazemos desses recursos, os interesses da vida futura. É não colocar as questões morais abaixo das questões materiais. E eu não posso obter o lucro ou esses recursos à custa da minha consciência tranquila, à custa da caridade, à custa da indulgência, da benevolência, do perdão. Quando eu coloco qualquer valor moral abaixo do valor material, eu estou agindo de uma forma corrupta com as leis da vida. Eu corrompo o verdadeiro sentido daquele recurso na minha vida. Ele deveria ter uma utilidade providencial e eu estou dando uma utilidade egoísta, só para mim ou pensando nos meus. E no item 14, também desse capítulo 16, nos diz também Lacordaire: a ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicância, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em um encargo para a sociedade, uma carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Então, não há nada de errado a priori com a riqueza que nós possuímos.
O que há de errado com esses recursos é o emprego que nós fazemos deles. O mau emprego, o emprego egoísta, o emprego imediatista, aquele que só pensa em si, aquele que serve a Mamon. Então vejam a diferença. Essa passagem e este capítulo não estão nos dizendo para abandonar os recursos materiais, eles estão nos dizendo para empregá-los adequadamente. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A palavra servir, ela dá o tom, ela já nos explica, em grande medida, a moral da história. Servir. Servir a Deus e servir-se dos recursos materiais. Agora, quando nós invertemos e tentamos nos servir de Deus para servir aos bens materiais, é que nós estamos agindo em contrário àquilo que o título do capítulo 16 nos pede. Não servir a Deus, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porque nós servimos a um e nos servimos do outro. E não raro, hoje, nos nossos dias, nós invertemos a lógica. Nós servimos a Mamon e nos servimos de Deus. Pedimos favores, pedimos que nos dê mais bens materiais, quando não vamos atrás de Deus para os adquirir. Então vejam que essa passagem, esse título, que são as próprias palavras do Cristo, elas estão nos dizendo que servir a Deus, servir-se dos recursos materiais. E o que as interpretações que nós lemos de Fénelon e de Lacordaire estão nos dizendo é que servir-se dos recursos materiais, servir-se de Mamon, é não servir-se somente a si, é servir a todos, com altruísmo, é dar bom emprego, usar bem o recurso, é fazê-lo gerar mais riqueza, porque uma vida mais espiritualizada não precisa ser uma vida de escassez, de miséria. Ela pode ser uma vida de recursos adequados na medida certa para as nossas necessidades materiais. Não é o recurso material, é a forma como nós o empregamos. E um outro ponto importante, que a gente pode estar pensando assim, essa fala é muito importante para o meu vizinho que tem mais dinheiro do que eu. Para aquele fulano lá que eu conheço, que tem um monte de recursos materiais e bens, eu não tenho nada. Só que a passagem, ou melhor, o título do capítulo, e a expressão empregada pelo Cristo, não diz não se pode servir a Deus e muito a Mamon. Não tem quantidade aqui. Mamon, enquanto posses, representa tudo que temos. Isso serve para qualquer um. Para uns o tudo vai ser mais do que para outros. Mas todos têm alguma coisa. Em última análise, todos temos o corpo. Como nós temos empregado esse recurso que é o nosso corpo? Estamos cuidando adequadamente? Ou vivendo para cuidá-lo? Cuidando para que sirva como instrumento? Ou tendo uma vida que tudo gira em torno do próprio corpo? São detalhes importantes que nós vamos observando. E às vezes o nosso apego é tão grande com o pouco que nós temos, e nós nos justificamos, já que temos pouco, podemos perder, e esquecemos que aquele que nos deu é dono de tudo. E assim como ele dá, ele tira. Então não há por que ter medo ou ansiedade com o que esses recursos possam escassear ali na frente, ou perdê-los. É evidente que nós precisamos agir com prudência, porque se Deus nos dá a inteligência, é para usá-la. E a inteligência nos ensina a ser prudentes, a sermos previdentes, sim, de ter o cuidado com esse recurso, para que ele também não seja tratado com menosprezo ou com desprezo. Não. Mas não podemos confundir esse zelo, esse cuidado com um culto ao bezerro de ouro. Há uma forma de levarmos a vida que considera o bem material o bem mais importante. Quando nos afeiçoamos, nos apegamos, estamos mal empregando esses recursos. Então nós precisamos usá-los na medida certa e sabermos como
empregá-los, por menores que sejam. Porque o emprego bom que fizermos seja desse um talento, dessa coisa pequena, desses poucos recursos que nós temos hoje. Lembremos a passagem da parábola dos talentos que diz: chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens, e a cada um segundo a sua capacidade. Então nós recebemos os bens, fomos chamados a receber os bens que iríamos usufruir e empregar nessa existência. E recebemos a quantia certa da nossa capacidade, que nós dávamos conta de lidar. Seja 1, seja 5, nós recebemos a quantia que nós temos condições de lidar. E adiante, quando esse recurso é bem empregado, o amo, aquele que representa a divindade, ele vai dizer: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Então nós que queremos que Deus compartilhe conosco outras coisas mais importantes do que os bens materiais, nós precisamos também bem empregá-las, porque elas são de Deus e precisamos dar o bom uso, o bom proveito desses recursos que estão em nossas mãos, por menores que sejam. E assim nos credenciamos a receber mais, mas não é uma coisa material. O mais que Deus nos promete são outros compromissos, outras responsabilidades mais importantes do que a matéria. E o que seriam? E só Deus o sabe, porque a cada um conforme as suas obras e cada um conforme as suas capacidades. O que isso representa na vida de cada um não sabemos, mas podemos enxergar esse uso que fazemos dos bens materiais como uma forma de nos testar, de nos treinar para compromissos mais sérios ali adiante. E que possamos, meus amigos, efetivamente fazer um bom uso, um bom emprego da matéria, dos recursos que estão à nossa disposição, sem o esbanjamento, sem o apego, fazendo o uso adequado para que seja útil na nossa vida e na vida dos outros, sem egoísmo. São os desafios que temos na nossa relação com a matéria, e que Deus possa nos amparar, nos dar a força e a coragem de bem lidar com esses recursos, para que o seu bom emprego possa se converter em bênçãos em nossas vidas. E que Jesus, nosso mestre e amigo, se mantenha conosco durante a nossa caminhada terrena, hoje e sempre. E até logo.